Olá, pessoal! Eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Vou fazer essa linda guirlanda em crochê utilizando os fios amigurumi da Círculo. Então vamos conferir a lista de materiais e iniciar o passo a passo. Para fazer essa guirlanda, eu vou utilizar o bastidor número 10, que ele tem 25,4 de diâmetro. Vou usar a parte interna do bastidor. Vou utilizar agulha para crochê 3 milímetros, agulha de tapeçaria, tesoura e a cola universal da Círculo. E os fios que eu vou utilizar serão os fios amigurumi da Círculo. Essa cor é o 1317. O amarelo canário 1289, o branco 8001, aí eu vou usar o vermelho cereja, que a cor é 3583, vou usar o porcelana 7564, aí vem o verde bandeira, que é o 5767, e também um outro tom de verde, que é o limonada 5806, tá? Vamos fazer uma guirlanda bem bacana, ok? Então vamos lá no passo a passo. Primeiramente, eu vou forrar o bastidor e eu vou utilizar para forrar o verde bandeira. Vou iniciar fazendo 9 correntinhas. Prendi aqui a minha agulha e vamos. Nove correntinhas. Eu pulo a primeira e pego a alcinha de trás. E vamos fazer pontos baixos. Então, eu vou ter aqui 8 pontos baixos. Cheguei aqui no último ponto, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e pego sempre a alcinha de trás. E vamos fazer mais 8 pontos baixos. Em cada carreira, 8 pontos baixos, pegando a alcinha de trás. Você vai fazer uma tira que dê para você cobrir todo o bastidor, tá bom? Vou dar uma adiantada e já volto. Eu fiz 75 centímetros dessa tirinha. Agora eu vou cortar, olha, o fio um pouco longo, porque eu vou utilizar para forrar o meu bastidor. Encerro aqui, aí coloco esse fio numa agulha de tapeçaria. Aí eu posiciono aqui, olha, e venho fazendo essa costurinha, olha. Eu vou de um lado e do outro. Desce, pega já a outra parte lá do outro lado. Aqui também, olha, por um pontinho. Aí você vem fechando toda essa costura, olha, até encontrar aqui para fechar também, tá bom? Já forrei, olha, todo o bastidor, vai ficar dessa maneira, olha que interessante. Agora, eu vou deixar aqui à espera e vou fazer todas as peças para decorar a guirlanda. Então, ó, primeiramente, eu vou fazer essas folhinhas, tá? Que são as folhinhas dos azevinhos. Então, vou mostrar como eu fiz essa folhinha. Vou fazer 14 correntinhas. Olha, 14 correntinhas. Eu pulo a primeira e vou fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo na próxima correntinha.
Agora eu faço um ponto baixo, meio ponto, que eu laço a agulha e tiro todos. Agora eu faço 2 pontos altos. E 2 pontos altos duplo. O alto duplo você tira em 3 etapas. Mais um. Laço 2 vezes, entro na próxima correntinha. Tiro 2 e tiro 2. Agora eu faço 2 pontos alto. Meio ponto. Um ponto baixo. E o baixíssimo. Agora eu vou do outro lado fazer a mesma coisa, entrando no mesmo espaço, olha. Entro aqui, faço baixíssimo, meio ponto, um ponto alto. Olha, 2 vezes o ponto alto. 2 alto duplo. Dois pontos altos. Meio ponto. Ponto baixo. E o baixíssimo. Olha, já tenho aqui o formato da folha. Agora, vamos fazer aqueles picozinhos. Então, eu já vou do outro lado. Faço 2 baixíssimo. Agora, eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas. E no mesmo espaço, outro ponto baixo. 2 pontos baixíssimo. Agora eu faço meio ponto, laço a agulha, entro na próxima correntinha, tiro todos. 2 correntinhas, entro no mesmo espaço e faço meio ponto. Ele vai fazendo esses picozinhos. Agora, 2 pontos baixíssimo. Novamente, laço a agulha, faço meio ponto, 2 correntinhas e mais meio ponto no mesmo espaço. 2 pontos baixíssimo. Um ponto baixo. 2 correntinhas e mais um ponto no mesmo lugar. Agora eu faço ponto baixíssimo e vou do outro lado repetir tudo que eu fiz desse lado, tá? Cheguei aqui no final, cortei o fio e arrematei. Então, aqui eu já tenho uma folhinha pronta. Eu vou fazer 3 iguais nessa mesma cor. Já fiz, olha, as 3
folhinhas nessa cor e também já fiz mais 3 nessa outra cor. Então, eu tenho aqui, ó, 6 folhinhas para a gente decorar a guirlanda. Agora eu vou fazer aquelas bolinhas que são os azevinhos, tá bom? Com um fio vermelho. Vamos deixar tudo aqui à espera para depois a gente fazer a montagem. Vou fazer o anel mágico. E vou colocar aqui 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. Aí eu fecho. Agora eu já entro aqui, olha, no primeiro pontinho. E vamos colocar 2 pontos para cada pontinho que eu tenho aqui. Então, no mesmo lugar, vou pôr 2 pontos. Então, eu vou ficar nessa carreira com 12 pontos baixos. Aqui você fecha bem o anel mágico para ficar bem fechadinho, tá? Agora eu vou fazer uma carreira sem fazer aumentos, com os 12 pontos baixos. Então, ele vai ficando dessa maneira, ó. Agora eu vou fazer a carreira de diminuição, pegando 2 pontinhos juntos. Pego um, pego o próximo e tiro junto. Vou na próxima correntinha, pego um pontinho, pego mais um e tiro junto. Ele vai virando, mas ele tem que virar para o outro lado, porque aqui é o meu direito, olha. Então, eu tenho que ficar nessa carreira com 6 pontinhos. Aqui eu vou fazer o último. Olha, já ficou a bolinha. Agora eu corto o fio um pouquinho longo e coloco na agulha de tapeçaria. Com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer o anel mágico invertido. Então, eu venho aqui, ó, pegando a argolinha daquela correntinha, olha. Vamos pegar todas as correntinhas, olha. Somente uma alcinha da correntinha.
Pronto, agora eu puxo bem, aí eu já tenho, olha, uma bolinha, tá? Arremato aqui esse fiozinho. Aí é só cortar. Então agora eu vou fazer mais 5, porque eu quero 6 bolinhas dessa, tá? Olha. Já fiz, olha, as 6 bolinhas. Vou deixar à espera também para depois fazer a montagem. Agora eu vou fazer com o fio amarelo esse sininho. Olha que bonitinho, tá? Então vamos lá. Para fazer o sininho, eu vou utilizar agulha 2 milímetros. Então eu venho, faço o anel mágico. E dentro do anel, eu vou colocar 5 pontos baixos. Olha, 5 pontos. Fecho o meu anel. E agora eu vou fazer os aumentos. Para cada pontinho da base, eu vou colocar 2 pontos. E eu vou colocar aqui, ó, vou fazer o primeiro ponto e vou colocar o marcador, para eu não me perder aqui na contagem. Então, eu fiz o primeiro, coloco aqui meu marcador e coloco mais um ponto no mesmo espaço. Então, 2 pontinhos para cada pontinho da base. Então, olha, nessa carreira eu tenho 10 pontinhos baixos. Então, vamos para a próxima carreira. Também eu vou fazer igual. Cada pontinho da base eu vou fazer 2 pontos. Então, o primeiro e o segundo. Eu marco aqui o primeiro ponto para eu não me perder. Então, para cada pontinho, eu vou fazer o aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Finalizei essa carreira, então eu tenho 20 pontos no total. Agora eu vou trabalhar com esses 20 pontos até eu completar 9 carreiras, contando desde o início, tá? Então vamos lá, ó. Vou fazer o primeiro ponto, coloco o meu marcador, vou trabalhar carreiras circulares até eu completar 9 carreiras. Já fiz, olha, as 9 carreiras, ele fica dessa maneira. Agora, eu vou fazer aumentos. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto. Coloco o meu marcador aqui no primeiro ponto. E no próximo, eu faço o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Então, olha, 1, 2. Um ponto sozinho e um aumento. Toda essa carreira dessa maneira. Um ponto e um aumento. Finalizei essa carreira. Agora eu vou fazer 2 carreiras iguais, sem aumentos, tá? Ponto sobre ponto. Faço o meu primeiro, coloco o marcador
e sigo, olha, ponto sobre ponto, 2 carreiras iguais. Finalizei aqui as 2 carreiras, e agora eu vou fazer a borda com outro tom de amarelo, olha, que é esse daqui. Então eu venho aqui, ó, finalizo a carreira com a outra cor. Ajusto bem aqui meus pontos e faço uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Já vou arrematando aqui, olha, esse outro fio. Vendo as 2 pontinhas. Então, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vou contornar toda a borda, fica com essa decoração bem interessante. Finalizei aqui essa carreira, agora eu corto o fio, eu puxo e levo para o lado avesso. Fica um acabamento, olha, bem bacana. E aqui eu vou escondendo esse fiozinho com agulha de tapeçaria. Agora eu vou fazer, olha, essa argolinha aqui para pendurar o nosso sininho. Eu vou fazer 15 correntinhas. Quinze correntinhas, corto meu fio. E finalizo aqui. Eu dobro ao meio. E aqui, ó, introduzo a agulha bem no anelzinho mágico e puxo o fiozinho. Pode puxar um de cada vez. Volta lá e leva o outro fiozinho. Agora eu viro aqui um pouquinho do avesso e olha, eu pego as 2 pontinhas da argolinha e mais o fiozinho do anel mágico e dou nozinhos. Isso, agora eu posso cortar já o excesso. Pronto, o acabamento ficou pronto. Vou deixar aqui à espera, vamos para outro enfeite. Agora eu vou fazer o gorrinho do Papai Noel. Então eu vou iniciar com 13 correntinhas. Treze correntinhas. Eu pulo a primeira e pego a alcinha de trás. E vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima, um ponto baixo. Então, eu vou ter 12 pontos baixos. Cheguei aqui no final, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho, pulo essa correntinha que eu fiz e continuo pegando a alcinha de trás. Então, vai ser carreiras de ida e volta, sempre pegando a alcinha de trás, ok? Então, eu vou dar uma adiantada e já volto. Eu fiz 8 centímetros, tá? Cortei o fio um pouco longo, que depois eu vou utilizar. Agora, olha, numa das partes, eu vou fazer
com o fio branco, carreiras de pontos baixos. Então, eu vou entrar aqui. E vamos fazer carreiras de pontos baixos. Já vai escondendo os fiozinhos aqui, ó, o branco e o vermelho, tá? Então, eu vou até o final com uma carreira de pontos baixos. Cheguei no final da carreira, faço uma correntinha e já entro aqui, olha, no primeiro ponto. Eu vou fazer mais ou menos 4 carreiras com essa cor, tá? Carreiras de pontos baixos, ida e volta. Já fiz as 4 carreiras, agora eu corto o fio. E arremato aqui, ó. Agora, vamos aqui na parte superior. Vou pegar a agulha de tapeçaria. Coloco nesse fiozinho. E aqui, olha, na parte superior, eu vou fazer um alinhavo. Para eu puxar o fio depois e franzir, tá? Então, eu vou fazendo toda essa parte superior. Alinhavei, agora eu vou puxar para fechar bem aqui essa parte, olha. Puxo bem, bem, bem. E agora, olha, com o próprio fio, eu vou fazer a costura. Essa costura aqui é lateral. Vem até o vermelho e depois você pega esse pedacinho de branco e fecha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui bem na beiradinha, para dar uma boa franzida, olha. Fica bem fechadinho aqui. Aí, vem de um lado e do outro. Finalizei aqui a costura e arrematei os 2 fiozinhos. Por quê? Eu vou agora dobrar essa borda. Olha que interessante. Agora, vamos fazer um pompom bem pequenininho para colocar aqui no topo. Eu peguei um pedacinho de papel firme, sabe? Tipo papelão. E agora, eu cortei na largura de 1 centímetro. E vou enrolar. Se você já tem aqueles pomponzinho pronto, pode colocar, tá? Então, eu vou enrolar bastante aqui, olha. Nesse papelão. Olha, enrolei. E eu corto aqui o fio. E coloquei um pedacinho, olha, numa agulha de tapeçaria, tá? Que eu vou passar aqui nessa parte, pegando todos os fios e vou amarrar. Amarrar bem firme aqui.
Posso tirar o papel e dou mais uma volta aqui, ó. E continuo dando esse nozinho. Agora eu seguro aqui no topo e corto aqui os fios. E vou dar um formato aqui do pompom. Pompomzinho pronto. Agora eu venho aqui, olha. Bem no topo. Levo lá pro lado avesso. Aí. E agora eu vou levar as duas pontinhas pro lado avesso para eu poder amarrar lá. Pompom colocado e o gorrinho pronto. Agora vamos fazer uma estrelinha. Vou fazer o anel mágico. 3 correntinhas. E mais 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, mais 3 pontos altos. Vou fazer 5 bloquinhos de 3 pontos altos. Finalizei a carreira e fiz 2 correntinhas. Entro aqui na terceira correntinha e fecho com baixíssimo. Faço mais um ponto baixíssimo. Laço a minha agulha e nesse primeiro espaço eu vou colocar 3 pontos altos. Três pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Agora eu faço, olha, sobre esse ponto do meio, um ponto baixo. Laço a minha agulha, vou no próximo espaço, vou fazer os 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, formando mais um lequinho, tá? Finalizei aqui a carreira, agora eu corto meu fio e vou arrematá-lo. Olha, aí já temos aqui uma estrelinha, tá bom? Agora eu vou fazer outra com o outro tom de amarelo, mas tudo igual, ok? Já fiz a outra estrelinha também, então aqui nós temos, vamos deixar tudo aqui à espera. Agora eu vou mostrar para você como eu fiz essa árvore de Natal. Vamos começar aqui, olha, com essa estrelinha. Vou fazer o anel mágico. 3 correntinhas. E vamos fazer o ponto puff. Laço agulha, puxo, laço agulha, puxo 3 vezes. Laço e puxo. E finalizo. Agora eu faço 3 correntinhas. Vou lá no anel mágico, um ponto baixo. 3 correntinhas, mais um ponto puff. Laço agulha, entro no anel e puxo, laço, entro no anel e puxo, laço, 3 vezes. Aí eu finalizo. 3 correntinhas e o ponto baixo. Vou fazer 5 pontos puff, tá?
Já fiz, olha, 5 ponto puff, corto meu fio, finalizo e fecho o anel mágico, bem apertadinho. Levo também esse fiozinho aqui, olha, que eu encerrei lá dentro do anel mágico, porque aí eu vou amarrar os dois aqui, ó. Já ficou a estrelinha. Então, eu amarro bem firme. Você pode fazer várias estrelinhas dessa para você ir colocando entre um desenho e o outro. Agora eu vou fazer a árvore, só que eu vou fazer com o tom de verde mais escuro, ok? Então, aqui eu deixo, já espera, porque depois eu já colo ela aqui, ó. Eu vou começar essa árvore pelo topo dela. Faço o anel mágico, 3 correntinhas. E vamos colocar 5 pontos altos, contando já a correntinha, tá? Cinco pontos altos. Fecho meu anel. 3 correntinhas. E faço um aumento aqui, olha, bem no início da correntinha. Então, eu já tenho 2. Olha, 3. E o aumento. Aqui na última, faço 2 juntos. Viro o trabalho fazendo as 3 correntinhas e o aumento. O aumento bem aqui, ó. Só que agora eu vou começar a pegar a alcinha de trás, tá? Então, fiz o aumento, aí eu venho, ó, ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás. E faço o aumento também lá na última correntinha. Três correntinhas para virar. Faço o aumento, pegando sempre a alcinha de trás. E você continua fazendo os aumentos até o comprimento que você quer a sua árvore. Eu fiz 7 carreiras, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó, o pezinho dela. Contei aqui meus fios, quantos pontos altos, vou centralizar com 3 pontos altos aqui. Então, eu venho, vou fazendo pontos baixos, faço uma correntinha e venho fazendo pontos baixos. Olha, fiz 6 pontos baixos. Agora, aqui eu já faço as 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Novamente, 3 correntinhas, viro o trabalho e vou colocar 3 pontos altos, contando a correntinha. Agora, aqui eu já viro e já venho fazendo pontos baixos para continuar contornando a árvore em pontos baixos. Agora, eu vou contornar toda a volta
em pontos baixos. Já contornei, olha, toda a árvore com pontos baixos. Aqui eu encerro. E com a agulha de tapeçaria, eu escondo bem esse fiozinho. Levo lá pro outro lado e escondo ele aqui, ó, pela trama do crochê. Aí eu posso cortar. Agora eu venho aqui com a cola e vou colar aqui a minha estrelinha. Olha, só um pinguinho dessa cola é o suficiente. Aí se posiciona bem aqui a estrelinha. Segura firme para dar uma coladinha. Mais um acessório pronto. Agora eu vou fazer um laço fazendo 60 correntinhas. Já fiz as correntinhas, agora você vê se não tá torcido e vai fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Agora eu faço 2 correntinhas e para cada correntinha da base, eu vou colocar meio ponto. Laço a agulha e tiro. Laço a agulha, entro na próxima correntinha e tiro tudo. Laço, entro na próxima e tiro. Então, para cada correntinha da base, eu vou fazer meio ponto alto. Cheguei no final da carreira, dá uma olhadinha se não tá torcido. Fecha aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo. 2 correntinhas e continuo pegando a alcinha de trás e meio ponto. Laço a agulha, alcinha de trás, meio ponto. Laço a agulha na alcinha de trás e tiro todos. Eu vou fazer 8 carreiras iguais a essa, tá? Fechando a carreira, 2 correntinhas, meio ponto, sempre pegando a alcinha de trás. Já fiz aqui, ó, 8 carreiras, então o laço vai ficar dessa maneira. Agora eu vou dobrar aqui, olha, da onde eu iniciei as carreiras e achar o meio aqui do laço, ó. Marquei aqui com um alfinete. E deixei aqui, olha, o fio um pouco longo. Aí eu vou posicionar aqui, olha, lá onde tá o fiozinho com o meio que eu marquei, tá? E vou fazer uma dobra. Tá, olha, vou fazer uma dobra essa parte, deixa eu tirar o alfinete. Afundo bem e faço isso, olha. E com esse fiozinho que eu deixei, eu vou dar uma enrolada aqui. Enrolo bem aqui. E prendo, tá? Dou um nozinho com agulha de tapeçaria, eu prendo aqui o nozinho, tá? E vou fazer aqui as pontas do laço. Para a ponta do laço, eu vou fazer 37 correntinhas. Trinta e sete correntinhas, agora eu pulo 2 correntinhas, laço a minha agulha, pego a alcinha de trás e vamos fazer meio ponto. Vou fazer 15 meio pontos, então eu já fiz um.
Contando essas 2 correntinhas, já são 2, 3, e vou até 15. 15 meio pontos. Agora eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, sempre pegando a alcinha de trás, tá? 2, 3, 4 e 5. Agora mais 15 meio ponto. Laço a agulha, entro na alcinha e tiro todos. Laço a agulha, mais 15 meio ponto. Agora eu vou virar a carreira, faço 2 correntinhas, viro, entro aqui, olha, na terceira, pegando a alcinha de trás. Meio ponto, 15 meio ponto. Cheguei aqui no centro, então aqui no centro, pegando a alcinha de trás, vou fazer 5 pontos baixos. E depois, mais 15 meio ponto. Eu vou repetir 5 carreiras iguais, tá? E já volto. Então, olha, fiz as 5 carreiras, vai ficar dessa maneira, tá? Aqui é o centro da ponta do meu laço. Agora eu quero cobrir essa parte aqui, ó, tá? Para ficar bem bonitinho o laço. Então, eu vou fazer 5 correntinhas. Cinco. Agora eu pulo a primeira e venho fazendo pontos baixos. Não precisa pegar a alcinha de trás, pode pegar normalmente, tá? Aí eu vou ter 4 pontos baixos. 3, 4. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, pulo a correntinha que eu fiz, 4 pontos baixos. Olha, aqui eu tô pegando as 2 alcinhas normal, tá? E vou fazer um comprimento que dê para eu abraçar essas 2 partes do laço. Eu fiz, olha, 6 centímetros, tá? Agora vamos fazer a montagem. Eu cortei o fio, eu deixei um pouquinho longo, tá? E agora aqui, olha, onde eu prendi essa dobra do laço, eu tô com a agulha de tapeçaria. Aí eu venho aqui no centro e vou passar aqui, ó. E vou juntar lá com a outra parte, ó. Você pode continuar enrolando aqui, olha. Bem bonitinho, ver se as pontas ficaram iguais, tá vendo? Olha. Prendi aqui, eu venho aqui do lado avesso, ajusto bem e dou um nozinho. Ajusto bem. Aí eu posso cortar esse excesso de fio. E essa pontinha que eu deixei aqui, olha, eu coloco na agulha de tapeçaria e venho aqui, olha. Vamos fazer um ajuste bem bacana aqui, ó. Puxo bem. E com esse fiozinho, eu vou fechar aqui, ó, essa parte. Tá vendo, olha? Vendo que ele tá bem justinho mesmo, olha. E aí, você prende aqui os dois. Dando uns pontinhos. Olha, finalizei aqui a costura. Dei um nozinho bem firme.
ajeito aqui meu laço. Ele ficou pronto, olha que bonito que ficou o laço. Com essa cor, eu vou fazer o biscoito de gengibre. Então, eu vou fazer o anel mágico, 2 correntinhas, e dentro do anel mágico eu vou colocar 11 pontos altos, um total de 12 com a correntinha. Então, vou completar 12 pontos altos. Agora eu fecho, olha, o anel mágico e fecho a carreira também com um ponto baixíssimo. Agora é 2 correntinhas e vou fazer aumento. Para cada ponto da base, eu vou fazer meio ponto alto. Então, eu insiro a agulha aqui, ó, junto com a correntinha e tiro todos. Laço a minha agulha, vou no próximo ponto, vou colocar 2 no mesmo espaço. Sempre meio ponto alto. Finalizei a carreira. Agora, olha, eu corto o fio e puxo. Vou na próxima correntinha, levo esse fio lá pro lado avesso. E deixo esse fio aqui que eu vou utilizar depois para costurar. Então, a cabecinha tá pronta. Agora eu vou fazer outra igual a essa para fazer o corpo, tá? Então, eu vou fazer tudo igual e já volto. Fechei aqui a carreira, agora eu vou fazer um bracinho. Então, eu vou fazer 5 correntinhas, 4, 5. Laço a minha agulha, venho aqui na terceira correntinha e coloco um ponto alto. E eu tenho mais 2 correntinhas que eu vou colocar mais pontos altos, um ponto alto para cada correntinha. Então, eu tenho 3 pontos altos aqui. Pulo 2 pontos da base, entro na terceira e coloco um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo na próxima correntinha e vou fazer 7 correntinhas. 7 correntinhas. Vou aqui na terceira e vou colocar um ponto alto para cada correntinha. Já fiz aqui, olha, uma perninha com 5 pontos altos, mais a correntinha, pulo 2 pontos da base, entro aqui no terceiro ponto e coloco um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo. E faço aqui a outra perninha, com 7 correntinhas e os 5 pontos altos. Eu sempre pulo 2 pontinhos, entro na terceira correntinha e começo a fazer os pontos altos. Pulo 2 pontos da base, coloco o ponto baixo. Faço mais um ponto baixo e vou fazer o outro bracinho com 5 correntinhas. 5 correntinhas, pulo 2 correntinhas e vamos fazer os pontos altos. Olha, finalizei aqui o outro bracinho, corto o fio e faço o arremate. Levo o fiozinho lá para o avesso e já posso arrematá-lo.
Aí depois é só cortar. Agora, olha, com esse fiozinho que eu deixei aqui da cabecinha, eu vou centralizar aqui e vou costurar na cabecinha, ó. Conto os pontos de um bracinho para o outro, para não ficar torto, e a cabecinha bem centralizada, tá bom? E aí você vai vir costurando. Deixa eu centralizar aqui a minha cabecinha. Então, olha, eu vou costurar somente com 4 pontinhos. Eu pego aqui. Venho desse lado, faço a mesma coisa, ó. Pego bem na correntinha. Já fiz a costura. Agora, olha, com o fio branco, eu vou contornar com pontos baixíssimos. Vou iniciar aqui, ó, bem no pescocinho. E vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Para cada pontinho da base, eu faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou contornar toda a peça. Já contornei, olha, todo o biscoitinho de gengibre. Agora eu vou fazer uma gravatinha para colocar aqui no pescoço dele. Então, eu venho aqui, ó, com o anel mágico. 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos dentro do anel. Três. Agora eu faço 3 correntinhas. E um ponto baixo dentro do anel. Aí eu já fiz um lado do lacinho. Agora, novamente, 3 correntinhas. 3 pontos altos. Três correntinhas e um ponto baixo dentro do anel. Já corto o meu fio. Eu puxo e fecho o meu anel mágico. Aí eu dou uma laçadinha nele, olha, com esse fiozinho que eu cortei. Dou um nozinho bem apertadinho aqui atrás. Vai ficar bem franzidinho. E vou costurar lá no pescocinho do biscoito de gengibre. Olha aí que bonitinho que ele vai ficar. Aí, com agulha de tapeçaria, eu levo esse fiozinho lá para trás e prendo. Assim, ficou pronto o biscoito de gengibre. Se você gosta de pôr olhinho, você pode pôr uma miçanguinha ou então um pontinho bordado em preto aqui na cabecinha dele. Eu vou deixar o meu assim, tá? Agora eu vou fazer a cabecinha do Papai Noel. Vou fazer o anel mágico. 2 correntinhas e vou fazer 12 pontos altos. Contando com as 2 correntinhas aqui que eu fiz, tá? Já fiz 12 pontos altos, eu fecho a minha carreira agora com ponto baixíssimo. 2 correntinhas. E para cada pontinho da base, eu vou colocar 2 meio pontos altos. Laço a agulha, entro na próxima correntinha, tiro todos. 2 para cada ponto da base.
Já contornei toda essa carreira, agora eu vou fazer mais uma. 2 correntinhas. E no próximo ponto eu coloco 2 juntos. Então eu vou fazer um sozinho e 2 juntos. Aí eu faço, olha, um ponto sozinho nesse espaço, e no próximo espaço eu coloco 2 meio ponto, tá? E assim eu vou contornar toda a cabecinha aqui do Papai Noel. Fechei a carreira, agora eu vou fazer aqui um babadinho para simular a barba do Papai Noel. Vou fazer 3 pontinhos no mesmo lugar. Aí eu pulo 2 pontinhos, no terceiro um ponto baixo. 2 correntinhas, 3 pontinhos no mesmo espaço. Pulo 2 pontinhos da base e um ponto baixo. Aí eu vou contornar, mas eu não chego a fechar, tá? Eu vou deixar aqui, olha, 2, 4, 6, 8, 10 pontinhos para eu fazer o gorro, tá? Então eu venho, quando tiver 10 pontinhos aqui para eu terminar a carreira, eu paro. Finalizei aqui, olha, a barba e sobrou os pontinhos aqui para eu fazer o capuz, o gorrinho do Papai Noel. Corto o fio. E aqui, ó, já venho escondendo, vou pegar o fio vermelho, entro aqui, ó, do ladinho, faço as 2 correntinhas e vou fazer uma carreira de meio ponto. Aí já venho escondendo aqui os fiozinhos para já ficar com o arremate. Já fiz aqui a primeira carreira, agora eu faço 2 correntinhas e vou pulando um ponto, ó. Pulo um ponto, venho no próximo. E lá no final também eu deixo um ponto sem fazer. Então eu vou diminuindo um ponto de cada lado para formar o gorrinho. Olha, cheguei no final, eu não faço o último. Aqui eu faço as 2 correntinhas, já viro o meu trabalho, pulo o primeiro e sigo. Faço as 2 correntinhas, viro o trabalho até eu finalizar aqui o meu gorrinho. Finalizei aqui a carreira. Olha, agora eu corto aqui o fio vermelho, puxo, e com o fio branco eu vou fazer um ponto puff aqui, ó. Deixa eu virar para o lado direito. Então eu vou entrar aqui, olha, bem no último pontinho. Vou fazer 2 correntinhas, laço a agulha, entro no mesmo lugar. Laço a agulha, entro no mesmo espaço. Olha, 3 pontinhos e puxo todos. Aí a gente tem o pomponzinho aqui, ó. Aí levo lá pro lado avesso e arremato. Finalizei então aqui o gorrinho.
E se você também preferir, você pode bordar o olhinho, a boquinha aqui do Papai Noel, como do biscoito de gengibre, tá? Agora vamos juntar todas as peças para fazer a montagem, ok? Olha, primeiramente eu vou pegar essas folhinhas e com esse fiozinho que ficou aqui, olha, da finalização, eu vou prender as 3 folhinhas, tá? Dá uns pontinhos aqui, aí posiciono a outra. Dou uns pontinhos aqui também. E arremato todos esses fiozinhos. Já costurei aqui, olha, as 3 folhinhas. Agora os azevinhos eu vou colar. Então coloco um pinguinho de cola aqui e centralizo aqui o do meio. Bem aqui, ó, seguro firme. Aí eu venho com o outro do ladinho. E mais um. Então aqui eu tenho os 3, ó, segura um pouquinho firme. Tá coladinho. E nessa também já fiz. Agora eu vou posicionar tudo na guirlanda. Você pode ir colando ou costurando, como você preferir, tá bom? Primeiramente, ó, vou começar pelo sino. Vou centralizar ele, ó, prendi aqui o fiozinho. E vou colocar ele aqui, ó. Um pouco abaixo do centro, tá? Deixar ele um pouco penduradinho. Dou um pontinho aqui. E dou um espacinho para colocar o outro. Então, o outro, olha, eu vou deixar ele mais compridinho que o outro, tá? Para não ficar os dois na mesma direção. Então, vou colocar um mais compridinho que o outro. Pouca coisa, tá? E prendo aqui também. Os 2 sininhos. Agora aqui eu já vou colocar o laço, tá? Bem aqui em cima eu vou costurar o laço. Posso colar ou posso aproveitar esse fio para costurar ele, tá bom? Olha, aqui eu já colei o laço e o sino já está posicionado. Então agora, todas as pecinhas que você fez, você vai distribuir. Olha, primeiramente posiciona para ver se é aqui mesmo que você quer, tá? E aí você vai, olha, mudando de posição, as cores, vai brincando aqui, olha, com as pecinhas que você fez, tá? Pode centralizar aqui o Papai Noel, o biscoitinho de gengibre. E aí você vai decorando e vai colando aqui, olha, todas as suas peças, tá bom? Eu vou dar uma ajeitada aqui na minha e volto a mostrar ela pronta. Já fiz, olha, toda a colagem das peças e a guirlanda ficou dessa maneira. E eu adorei. Espero que vocês também tenham gostado.